Já em seguida vamos conversar com Andréa Andreatti. Ela é gerente do Ensino Fundamental 1. E a gente vai falar aqui, nesses dias que antecedem o Dia dos Pais, sobre a importância, a extrema necessidade de se dar o valor correto às pessoas, em instâncias existenciais nossas, e a importância sumária do papel dos pais no ensino dos filhos, a prática da parentabilidade positiva. Bom dia, Andréa. Bom dia, tudo bem? Graças a Deus, vamos falar hoje da responsabilidade dos pais dentro da condição do aluno de aprender, né? Dentro da função de ensinar e praticar a parentabilidade positiva. O que é, começando, parentabilidade positiva, hein, Andréa? Daércio, esse termo, né, nós podemos enxergá-lo da seguinte forma. Como os pais, né, atuam a função de pais, né? Como é que é essa função deles no dia a dia dos filhos? Positiva no sentido de que, quanto mais eu assumir essa função perante o meu filho, mais progresso, desenvolvimento essa criança vai ter, né? Então, o que a gente consegue observar é que mudou-se muito a função, né, dos pais. No passado, a gente enxergava os pais numa postura mais de autoritarismo, né? Os pais não conseguiam, tinham dificuldades em conversar, em demonstrar, em expressar afetividade, carinho, né? A gente ouve muito assim, meu pai nunca me deu um beijo, né? Meu pai nunca me abraçou, então a gente ouvia muito isso. Hoje, quando a gente pensa nessa parte positiva da relação dos pais com os filhos, nós notamos uma grande diferença, uma grande mudança, né? Os pais estão mais próximos, os pais conseguem, dentro da rotina dessa criança, estipular papéis, né? Então, funções, não fica só para a mãe. Então, ele acompanha mais de perto, ele consegue dialogar, ele consegue demonstrar afeto, carinho, estar presente. Então, é isso que a gente chama de positividade dentro da função de ser pai. Mas há quem diga que nós estamos num tempo aqui, talvez nunca corrido como antes, né? Uhum. Não mais só o pai, que antes, em décadas passadas, era o grande provedor. Hoje em dia a mãe também se tornou grande provedora. A renda da família depende do pai, da mãe, e mesmo a manutenção dos empregos hoje em dia custam toda uma competitividade no mercado de trabalho do pai, todo um comprometimento ainda maior, toda uma meta a ser cumprida, essas coisas modernas que, claro, também acabam espirrando na função do pai e para muitos hoje falta o tempo, né? Então agora há pouco falava com o Baldassari sobre o tempo, né? E o tempo ontem foi assunto no programa porque eu dizia aqui do tempo que nos resta e quanto a gente dedica para o trabalho, para quem não gosta da gente, porque a gente perde muito tempo às vezes com quem não importa, o tempo que a gente dorme, o tempo que não sei o quê, e sobra quanto para a família, né? Eu dizia ontem. Aí você faz um cálculo, é absurdo, sobra nada para a família, né? Então, voltando ainda nesse raciocínio de ontem, a questão do tempo, tudo que você está dizendo é correto, é assim mesmo, os pais têm que participar mesmo no maior tempo possível, mas a vida lá fora, a vida também dos pais neste mundo moderno, tomou ainda mais tempo dele. Como conciliar isso tudo? Né? Como é que eu posso ser um bom pai no pouco tempo que sobra do restante dos compromissos, porque ele tem a obrigação de formar os filhos, criar os filhos, tudo isso também toma tempo. Como é que ele pode ser um grande pai, um pai admirável, sabendo-se que cada vez mais resta menos tempo para ele se dedicar ao filho? É uma ótima posição essa pergunta, porque a gente sempre fala muito na escola, né? Que o importante não é a quantidade do tempo que você deposita sobre os seus filhos, né? E sim a qualidade. E é bem colocado que a gente observa, assim, diferentes pessoas com a função de pai, né? Então, não fica só na postura do homem, né? Pai. Fica também da mãe e outros responsáveis que também cuidam daquela criança, né? Então, o que a gente tem que pensar é na qualidade mesmo. Então, estar ao lado do seu filho, nas pequenas
atitudes e ações do dia a dia. Então, acompanhar no desempenho da escola, por exemplo, né? Chegar todo dia em casa, ter esse tempo de perguntar como foi teu dia, o que você fez na escola, dar a devida atenção, realmente você demonstrar para a criança que você está preocupado, que você realmente quer estar ao lado dele, acompanhando o desenvolvimento dele na escola, no dia a dia, nas outras ações que ele tem, o que está dentro da rotina dessa criança, né? E, então, priorizar a qualidade, ao passear com essa criança, estar com ela de verdade. A gente observa muito isso, né? O fato de você sair com o teu filho não está garantindo que você está tendo uma boa postura. O que garante isso é você realmente estar ao lado dele, demonstrar carinho, afeto, atenção, ouvi-lo. A gente tem que ouvir muitas crianças, porque a gente observa que a criança não sabe o que está dizendo. Não sabe, sim. Ele tem um raciocínio, ele tem um pensamento, ele tem um querer. E aí, o mais importante de ser pai, de ser pais, mães, é a gente demonstrar que a gente pode ser amigo, sim, do nosso filho, né? Sem perder a autoridade, que é diferente de autoritarismo, né? A autoridade é a criança saber que você está ali, que você tem essa função na vida dela, de orientar, de mostrar, de repreender quando for preciso, mas sempre pensando no bem-estar dela. E com isso ela vai ganhando autoconfiança, autoestima, né? Resiliência, porque é a partir das suas ações com a criança que ela vai ganhando tudo isso, né? Então, ser um bom pai é isso, é acompanhar, é estar ao lado. Eu ouvi outro dia o Mário Sérgio Cortella falando, o grande filósofo, né? Ele disse assim, que ser pai não é estar à frente do seu filho, puxando o seu filho, e nem estar atrás empurrando, né? Ser pai é você estar ao lado, acompanhando. Nem sempre as decisões dos nossos filhos são aquilo que a gente gostaria que eles tomassem na vida, mas a gente tem que estar ao lado, apoiando, mostrando, demonstrando que está certo, que está errado, mas sempre ouvindo, né? Dar voz e prioridade para o nosso filho, né? Então, acho que você conseguir fazer tudo isso no pouco tempo que a gente tem do dia a dia, você está sendo um bom pai. Legal, André, ouvindo você falar, a gente começa a pensar como que evoluiu bem essa situação do pai perante o filho também. Antigamente, a gente lembrava que o papel do pai era o verdadeiro proprietário de riquezas materiais, condutor de controle social. O pai era aquela coisa mais rígida com o filho, tinha a obrigação de colocar a comida dentro de casa, as coisas evoluíram. Hoje a mulher também trabalha, o marido trabalha, e o filho com certo tempo de idade começa a trabalhar também. Como que você vê tudo isso, essa mudança dentro da área da educação? Isso é muito visível, né, dentro da escola, porque a escola, embora seja um espaço democrático, e é democrático, a gente observa, assim, que é um espaço que a gente tem que respeitar todas essas evoluções sociais, né? Então, antes, como você colocou bem, né, o pai era o provedor. Hoje a gente não pode falar isso, né? A gente vê outras situações, a mãe, às vezes um avô, uma avó, o tio, enfim, outras pessoas que convivem naquele ambiente social daquela criança também tem um papel muito importante. Então, houve assim, uma mudança muito grande com relação à mudança social mesmo, né? Nós estamos mudando, né? A sociedade está evoluindo. Então, os papéis hoje são muito... Eles não são para uma pessoa só, né? Ele é distribuído perante toda a comunidade, toda a sociedade, todas as pessoas que moram naquele ambiente. Então, na escola, a gente observa muito isso, né? Que realmente está evoluindo e a gente tem que acompanhar essa evolução e respeitar, né? O respeito é a base de tudo. Então, as famílias são diferentes, as pessoas têm assumido papéis diferentes e a escola tem o dever de respeitar e ensinar essas crianças o respeito do melhor convívio possível na sociedade. André, a família tem participado hoje ativamente da vida do filho na escola, sabendo o que está acontecendo dentro da sala de aula. A gente percebe que isso não ocorria muito tempos atrás, mas parece que essas coisas vão mudando aos poucos. Vamos falar aqui de Matão, da nossa cidade. Isso tem acontecido? Uhum. Olha, depende muito de cada situação de cada escola, né? Eu acho que os pais poderiam estar participando mais. Tem, sim, muitos pais participativos, pais que quando você elenca algum evento na escola, por exemplo, reunião de pais, ou então convida a comunidade para participar de algo na escola, a gente está vendo que está acontecendo com mais participação, né? Os pais estão indo mais para a escola, sim.
a gente tem conseguido trazer. Mas, infelizmente, ainda há aqueles pais que realmente ainda não participam da vida escolar, né? Alegam falta de tempo, alegam que estão trabalhando, que não podem perder para ir para a escola, mas é aquilo que eu disse no começo, né? Então, você precisa elencar quais são as prioridades. E filho é prioridade, tem que ser prioridade, né? Mas a escola está sempre aberta para receber a família, eles estão chegando mais, estão se sentindo mais à vontade, né? De procurar o professor, de procurar a diretora da escola, para se posicionar, para buscar ajuda. A gente viu muito isso durante a pandemia. Os pais com problemas em casa mesmo, né? Financeiros, com relação a colocar o alimento dentro de casa. Então, eles procuravam a escola, a diretora, e buscavam ajuda. Então, a gente está vendo que a escola está bem mais aberta para a comunidade, né? Então, a gente pode dizer que houve uma coisa positiva, foi isso, né? Trazer a comunidade para dentro da escola. Então, que legal, né? Mas, infelizmente, ainda... isso é ótimo, né? Foi bom. Mas, infelizmente, há pais que ainda não procuram, né? Não acompanham a vida do aluno, né? O importante seria se acompanhar a si mesmo, tá? A gente podia dizer que um dos pilares importantes para engrenar na educação escolar, antes de tudo, é a educação familiar, né, Andréia? Com certeza, com certeza. Eu estava ouvindo outro dia também um vídeo, e falava que a gente tem personal stylist, personal trainer, né? Tá faltando ter um personal father, personal mother, né? Porque tem pai que não sabe ser pai, tem mãe que não sabe ser mãe, né? Isso é que eu posso dizer assim. Mas precisa ter essa preocupação, né? Parar um pouquinho o que você está fazendo e analisar. Será que eu estou realmente assumindo essa função de pai, de mãe na vida do meu filho, né? Será que eu estou ao lado, acompanhando, buscando informações dele na escola, olhando para essa criança dentro de casa também? Porque muitas vezes demonstram o que eles estão vivendo, o que eles estão sentindo dentro de casa também, né? Na mudança de comportamento. Então, precisa ter esse olhar, essa preocupação e buscar informações. E a escola é o meio mais rápido de você buscar informações sobre o seu filho, porque lá ele demonstra os comportamentos, o que ele está sentindo, a mudança de comportamento. Então, os pais precisam realmente estar atentos e buscar a escola como meio de uma ferramenta de ajuda também, né, na parte social. André, hoje podemos dizer que ser pai não é somente aquele que colocou no mundo, mas aquele que cria hoje, que dá o carinho. Muitas crianças hoje vêm para o mundo e nem sequer tem um pai, mas tem a família, tem o vô, tem a avó, tem a mãe, tá, que acaba cuidando dessa criança. Ser pai também é isso, não é? Com certeza absoluta. Muitas vezes a criança não conhece o pai biológico, mas dentro do meio familiar dela, ela tem a figura paternal em uma outra pessoa, né? Como você colocou, pode ser o vô, a avó, a mãe, a tia, enfim, né? E isso a gente vê muito na escola e é como eu falei, né? O importante é a gente respeitar essas famílias diferentes, né? Que estão chegando nas nossas escolas, e o respeito, o amor, né? E mostrar para eles que o importante é isso, é ter alguém ao seu lado, né? Que te dá amor, que te dá atenção, e que existem essas diferenças, a diversidade, né? Que a gente convive o tempo todo, tanto fora na sociedade quanto dentro da escola, né? E qual seria a orientação, no seu caso, na sua sabedoria, você que acompanha isso no dia a dia, para todos os pais que estão ouvindo a gente agora? Olha, eu gostaria de pedir aos pais que, por favor, procurem, como diz o Cortella, né? Estar próximo, acompanhe, observe, olhe para os seus filhos, senta com aquela criança, escuta, olha nos olhos, investigue, né? Às vezes ela traz um relato e você fala, mas isso não é possível, muitas vezes você não dá aquela atenção que deveria. Não, dê atenção sim, vai investigar, vá lá na escola, procure as pessoas que cuidam dele, né, dessa criança, e dê realmente atenção, né? E fique próximo, dê amor, afeto, arrume um tempo dentro da sua rotina estressante para estar ao lado, acompanhando o seu filho, né? Acompanhar, estar próximo, e o afeto, o amor, cura tudo, né? Cura tudo, e é um respeito que a gente tem que ter por tudo isso. Você falava aí sobre essa palestra, provável palestra, eu imagino, do Cortella, e realmente aí está uma coisa que para os pais é tarefa difícil, que é essa história de
Olha, você não tem que ficar nem na frente nem atrás do seu filho, você tem que estar do lado. Eu entendi o que ele quis dizer com isso, mas é uma das coisas que, assim, que eu tive mais dificuldade como pai, foi, sobretudo à medida que eles vão crescendo, a gente ficar só do lado. E o que eu quero dizer com isso é o seguinte: a gente vê os filhos da gente, depois eles começam a criar o seu próprio mundo, eles vão ganhando suas independências e tudo. E a gente muitas vezes tem que ficar apenas contemplativo e, como você disse, vendo as coisas e tal, acompanhando. Mas tem pedras no caminho deles e a gente quer tirar todas. Situações em que você mesmo poderia resolver. Você é o pai, você é mais vivido, você já sei que eu vou tirar essa pedra do caminho, a menos que seja algo que possa levá-lo a uma coisa muito séria, muito grave, sei lá. Mas a gente tende a querer fazer para eles. Porque a gente já sabe como é que faz, né? Umas situações assim, aos montes aparecem. E a coisa mais difícil que tem é você parar, não fazer e perceber que aquilo lá é parte do aprendizado dele. Ele tem que executar, se vai dar certo ou não, a menos que, repito, que seja algo muito sério. Estou dizendo daquilo que é parte das situações que são partes que ele tem que viver para aprender, mas a gente poderia facilmente, às vezes, até resolver para ele. E nessa hora, você recuar, entender isso e deixar que ele faça, para mim foi, acho que, o mais difícil, né? Porque eu sabia, dava vontade de fazer, mas espera aí, não, eu tenho que deixar ele ir, porque ele precisa aprender acertando ou errando. Claro, repito, não é circunstância em que tudo poderia resultar em algo, né? Coisas, situações aí que era do aprendizado dele. A gente sabe, tá vendo, pode imaginar que fim vai ter. Ele pode errar, hein? Mas ele pode acertar. E não fazer e deixar ele experimentar é difícil, Andréia. É muito difícil. Muito. Talvez a tarefa mais difícil é perceber, né, que ele começa a ganhar o mundo dele. E você vai perder meu filho. O meu filho mais velho, naquela época, molecadinha, adolescente, usava uns brinquinhos pequenininhos assim, não? Coisa da época dele lá, né? E um dia ele me aparece com um brinquinho lá, eu olhei aquilo lá. Eu pensei comigo, e quase falei, né? Depois eu falei, peraí, mas ele está constituindo o mundo dele agora. Foi a sensação que eu perdi meu filho, perdi meu filho, porque pai, mãe, e mãe mais ainda, né? Que a mãe, nossa senhora. Então eu falei, não... Eu sei que dali uns 2 meses ele já não ligava mais pro tal do brinquinho lá, né? Mas eu fiquei olhando aquilo lá e falei, rapaz, perdi meu filho. A sensação é essa, né? Desmamou, né? Foi pro mundo, e não é. Ele começa a assumir, tomar atitudes e tomar decisões e fazer escolhas que ele vai ter que fazer pro resto da vida num monte de situações, né, André? É duro a gente romper isso aí, né? É muito difícil para o pai, né? E olha, Daércio, não é só para o pai. A gente fala que para o professor também na escola, né? Porque dar autonomia é uma coisa muito complicada. A gente sabe como fazer, a gente sabe como é que vai ser e tem que dar autonomia. E a gente percebe que a criança que tem, o adolescente que tem autonomia, ele realmente desenvolve muito mais. Porque como você colocou, hoje aquilo é interessante para mim. Amanhã não vai ser mais, porque eu experimentei. Né? Claro, dentro das possibilidades, o que é possível experimentar, lógico. Mas é muito difícil para a gente que está como educador, porque o pai também é educador. Sim. Né? Dar autonomia, dar protagonismo para o seu filho. Né? Ele é o protagonista da vida dele naquele momento, naquele contexto. Então, é muito complicado. É um exercício. É muito difícil. Mas a gente precisa exercitar isso com certeza. Sabe aquela hora que uma coisa são as suas obrigações de pai, outra coisa é o mundo que ele tem que descobrir, ele tem direito de descobrir. E o aprendizado, muitas vezes, tem que vir exatamente da experiência e escolha dele, não tua. Exatamente. Né? Você já não é mais, você não tem um bebezinho ali que tudo que você tem que fazer, ele depende de tudo de você, ele começa a ganhar o mundo. E a gente tem que criar os filhos para o mundo e não para a gente, porque senão
Sempre, Ele não vai sempre, ter né? vida Como própria. é que... Olha só. Exatamente. Então amar é desapegar, mas a despeito disso, não fechar os olhos, né? Ficar sempre lá, daqui, com quem tá andando, com quem quer, as coisas que a gente tem que contemporizar, perceber e tal. Mas a despeito disso, não sendo nada grave, sendo algo que, errando ou acertando, ele vai aprender com isso, deixa ele ir. Mas que é difícil, dar vontade de ir lá e fazer o que tem que fazer logo. Né? É muito difícil. Eu acho que é a tarefa, assim, que eu me lembro, mais difícil que eu tive. Fora isso, meus filhos, tem 2 filhos que nunca me deram problema nenhum. Nunca fui numa delegacia buscar meu filho, nunca, né? A gente tem 2 filhos aí muito, muito bons, né? Mas, nessa hora é duro, viu? Bom, É difícil. é isso. Os pais... Aliás, nesse caso, então, parabéns não só aos pais, mas aos educadores, que são pais dos nossos filhos também, né? Sim. Sobretudo nesse tempo exatamente corrido que os pais também levam e os educadores assumem função fundamental aí dentro da tarefa deles, né? E pais que entendem de uma vez por todas que quando o filho sai pra rua, você não deixou de ser pai dele, viu? Porque tem gente que também que assiste lá, senta pra assistir o Big Brother, sei lá o quê. O filho saiu do portão pra fora. Esse é problema do conselho tutelar lá fora, a escola que se vire. Não, senhor. Né, André? Exatamente. É essa autoridade, né? Ele tem que saber que existe dentro de casa uma autoridade, que ele tem que ter respeito, tem que seguir as regras. E hoje é mais fácil. As ordens, né? Não é? As ordens que ele realmente estipula para o seu filho é o pai, é a mãe, André, é a família. Hoje é mais fácil você ter um pouco de disciplina em casa, Com certeza. entendeu? Ter disciplina, ter regras dentro de casa. Talvez seja mais fácil conversando com os filhos e tal. Por que eu estou dizendo isso? Eu sou de uma geração de pai, aqueles que foram pais, logo após o regime militar, sabem do que eu vou dizer, talvez não tenham parado para pensar nisso, mas sabem. Quem teve filhos logo ali naquela época e logo em seguida ao regime militar, criou todo um conceito, entendeu? De liberdade, tal. Era uma coisa política, né? Sim. Então, repressão, regras, que mais? Disciplina, essas coisas. Era feio o pai ensinar isso. Sim. Você já era chamado de ditador. Porque o país saía de uma coisa triste, lamentável, uma história para se esquecer, embora não possa ser esquecida. Isso, de certa forma, eu percebi, se transferia para as famílias. Os pais não podiam mais falar, olha, vê lá com quem você vai andar, olha, cuidado com o seu... Não, o pai tinha que ser, nas regras da época, para ele ser moderninho, ele tinha que ser amigão o tempo, 24 horas por dia, ele tem que ser amigão do filho. Mas amigão sem regras, amigão não pode, entendeu? Não podia falar nada. Sim. Você era um ditador, um pai ditador. E, gente, regras tem em todo lugar e sempre haverá. Então era muito mais difícil você exercer essas coisas da ordem e tudo mais dentro da família, na sua criação dos filhos, porque nós saímos de um regime que interferiu nisso, não podia mais nada, não era para virar bagunça. Senão você não era moderno. Pai moderno larga fazer tudo. Chega de ditadura. As coisas vieram para casa da gente naquela época. Eu me lembro muito bem. E eu ficava de olho e tentava fazer alguma coisa ali que não precisava ser radical, mas também não podia ser a coisa correr frouxa, né? Mas era difícil. Naquela época, né? Porque virou moda. Não, se não é ditadura mais, também não pode mais ter ordem, uma bagunça. As universidades faziam lá, a molecada fazia o que queria, virou... Tá. E aí foi difícil, viu? Sabe, André? É uma experiência que eu tive e foi bem nessa época aí. Não era fácil, Com não, certeza. viu? As pessoas talvez olhassem, né? Se você tentasse fazer o que era certo lá, ensinar direitinho e tal, eles olhavam a gente como um ditadorzinho, um pai ditador, pai atrasado, pai ultrapassado. Era um tempo meio esquisito aquilo lá depois da ditadura, viu? Pegou a gente até na família, se você quer saber, aquela época. Não foi fácil, não. Bom, mas é um outro contexto aqui, que não está tão fora, mas
É da minha experiência só, autoritarismo, né? Autoritarismo. É, Mas hoje os pais estão mais próximos, não é mesmo, verdade? tem essa liberdade de Dá conversar, para né? conversar de Tem tudo, que né, ter essa André? liberdade. Dá para De conversar de tudo, tudo, né? mostrar, né? Então, Sabe, ficou mais sobre tranquilo. orientação sexual, uma série de coisas que a gente não Sim. tinha, caramba. Não tinha essa liberdade, né? Não, E hoje não tem. tinha. Dá para conversar, Hoje dá tem. para entrar no assunto, dá para dividir o assunto, mesmo sendo. E a época era tudo tabu. Eram umas coisas mais difíceis, sabe? Eu acho. Hoje eu acho que tá mais fácil de você ficar próximo dele, mas não fazer por ele tudo. Não, Porque também, às vezes, a não. gente vê, né? A gente saía para o mundo para trabalhar e cuidar da vida, escolher uma profissão lá de 16, 17 anos, eu já estava no mundo, correndo para cá e para lá e tal. Hoje tá os filhos aí com 30, 35, tá ainda, né? O pai, depois que eu acabar a faculdade eu vou casar. Aí depois ele fala assim, depois que eu fizer pós-graduação, aí eu vou alugar um apartamento para mim, uma casa para mim, mas por enquanto vou ficar por aqui, viu, pai? E vai ficar. O mundo mudou, E vai lógico. Eu não estou ficando. dizendo que é bom, Mudou que é pior ou totalmente. melhor, não. Mas são tempos diferentes, né? Experiências diferentes. Eu acho que hoje as pessoas podem, com mais facilidade, conversar mais, né? Isso aí é Sim. que me parece. André, um grande abraço a você, obrigado, viu? Obrigado mesmo. Obrigada a você pela oportunidade. E parabéns aos educadores aí, que são os pais também dos nossos filhos, né? Essa aqui é a verdade. Com certeza. É. Muito obrigada, A você viu? também, pela Pelo gentileza. convite. Falei com André Andreatti, gerente de ensino fundamental 1.